Olá, meu nome é Caroline, sou psicóloga e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a TCC, sobre a história da TCC. Eu estou fazendo uma série de vídeos para falar o que é a TCC, quais são os seus principais conceitos, qual é a visão dela. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a história. Muitos médicos têm indicado a TCC como uma preferência nas abordagens da psicologia para o tratamento dos seus pacientes e clientes. Mas o que é a TCC? Como que ela trabalha? Será que é isso mesmo que eu quero, que eu busco, que eu acredito? E é visando isso que eu construí essa série de vídeos. A psicologia ela tem várias abordagens dentro dela, não é uma coisa unânime, digamos assim. Existe a psicanálise, existe a gestalt, existe a fenomenologia, existem várias abordagens. E existe a TCC. E dentro da TCC também existem vários estudos, várias abordagens ali. Então, assim, não é uma visão única, mas elas se complementam em muitos aspectos. O Reis, para ficar mais didático a explicação, ele construiu o modelo de 3 ondas, que existiu a primeira onda da TCC, a segunda e a terceira. Essas 3 ondas não é cronologicamente, ainda mais assim se a gente for pensar no Brasil, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E também não é que uma parou e depois começou a outra, ou que uma é mais importante, melhor que a outra, não. As 3 têm a sua importância e as 3 têm estudos até hoje. A primeira onda, que foi o começo da TCC, TCC significa Terapia Cognitivo-Comportamental. A primeira onda foca nessa questão comportamental. Ela traz esse olhar sobre o comportamento e como o comportamento fala muito sobre o ser humano. Então, os principais teóricos dessa linha, dessa onda, foi Pavlov, que trouxe muito estudo para toda a TCC. Ele tinha experimentos com cachorros, e aí ele via o cachorro salivava quando aparecia um pedaço de carne, como que era isso para o ser humano, como que ele podia trazer isso para o comportamento do ser humano. Então foi a base dos estudos do comportamento. Depois ele veio o Skinner, que trouxe a questão do ratinho lá. Quem é estudante de psicologia já deve ter brincado ali com os ratinhos do Skinner, ali com software ou com o ratinho mesmo. E aí o ratinho ele tinha determinado comportamento de acordo com aquilo que acontecia ali no meio. E o Watson também, que foi o primeiro a estudar com o ser humano, de fato, o comportamento com o ser humano. Que ele ali estudou o bebê Albert, que ele teve um sentimento de medo de acordo com um determinado objeto que aparecia. E aí graças a Deus, hoje tem as questões éticas, que a gente não pode fazer esses experimentos assim, com seres humanos, mas esse experimento foi muito importante para o caminhar da TCC, em especial sobre a análise comportamental. Já a segunda onda, ela ainda na primeira onda, porque esse teórico ele vai trazer esse link com a segunda onda, que é o Bandura. Ele começou a ver também que a gente aprende por modelação. Então a gente já via o comportamento do outro e conseguia copiar aquele comportamento. E aí isso veio um olhar sobre sobre o social, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. E aí começou a parecer que não era só um comportamento, O comportamento começou a ficar uma visão muito quadrada, muito resistente fechada naquela época. E aí o Bandura começou a pensar na mediação. E aí veio a segunda onda. O Bandura ainda é da primeira onda. E a segunda onda traz esse olhar sobre a mediação, sobre os pensamentos, sobre as emoções. E aqui não é só o comportamento puramente, existem mais coisas nesse ser humano. E aí tem aí como principal teórico eles e o Beck. O Beck ele estuda muito sobre pensamento, sobre emoções, ele fez escalas sobre depressão, sobre ansiedade. É um teórico que foi muito importante e traz o principal foco não é só a mudança de comportamento, como na primeira onda, mas também a reestruturação cognitiva, reestruturar todo esse pensamento, tudo isso de uma forma mais profunda,
né? Não só, mudei o comportamento, mudei tudo. Claro, mudar é importante. A gente não abandonou ali esses pressupostos da análise comportamental, de que mudar o comportamento é importante, mas a gente tem que entender essa reestruturação cognitiva também. Mudar os pensamentos, a ligação do pensamento com o sentimento, e toda essa ligação interna. No Brasil, a gente começou a conhecer a TCC a partir dessa segunda onda. Hoje em dia, que a primeira onda tem ganhado força através da análise do comportamento, através das teorias, dos métodos, teorias, como o ABA, né, que é muito focado em crianças, muito trabalhado com crianças do espectro autista. Então, esse foco, tem esse foco hoje na análise comportamental. Então, nós não seguimos a ordem cronológica, né? Nós invertemos um pouquinho, veio primeiro a segunda onda e agora está vindo com mais força a primeira onda. Já a terceira onda, ela traz um olhar contextual. Então, sobre a compreensão da importância daquela emoção para aquele sujeito, de compreensão daquelas emoções, de aceitação das situações que acontecem, daquelas emoções que acontecem, daqueles pensamentos, né? E não simplesmente um movimento de esquiva, de evitação. E a gente tem aí a ACT, que é a teoria da aceitação e compromisso. A gente tem muita fonte do Mindfulness, né, que faz meditações. Ele trabalha com outras técnicas para além do comportamental e do cognitivo. E também bebe da fonte de outras abordagens. Então tem princípios da Gestalt, o principal foco, não é uma mistura, o principal foco é a TCC, a visão da TCC. Ela não abandona aí os modelos básicos da TCC. Mas algumas técnicas da Gestalt, algumas técnicas ali da psicanálise fazem essa terceira onda ficar mais robusta, digamos assim, né? Com novos aparatos, novas formas de ajudar aquele sujeito. E qual das três é a melhor? Todas as três ondas, todas as três visões da TCC são importantes para o sujeito, podem ser muito válidas para aquele sujeito, né? A partir da contextualização daquele caso. É isso. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá? A gente tá aí para explicar mais pontos, tá? Pesquisem mais sobre esse tema, é bem importante. E até o próximo vídeo.